Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH para você Cast. Nosso episódio número 229, uma super marca. Então eu agradeço muito a todos vocês pelo carinho, pelo prestígio, por nos acompanharem há tantos anos. A gente está aí rumo ao episódio número 250. E tudo isso é graças a vocês que nos acompanham nos tocadores, no Spotify, no Google Podcast, também no nosso YouTube, onde nós temos a nossa versão em vídeo. Então só temos a agradecer aí por toda essa parceria de vocês aqui com a gente no RH para você Cast. Vou deixar uns recadinhos bem rápidos aí para vocês. Primeiro, deixo o convite para que você acompanhe o RH para você. Todos os dias tem muito conteúdo novo, tanto do nosso time da redação, quanto do nosso Collab, uma super comunidade onde profissionais de todos os lugares e todas as hierarquias contribuem falando sobre os assuntos mais relevantes, mais quentes, mais importantes do momento. Também a nossa coluna, esse ano a gente trouxe muitos colunistas novos, tem muita gente bacana. Tem o Léo Kaufmann chegando, Léo Oliveira, Manuela Vélez, um super time aí de influenciadores, de referências e RH. E todo dia também tem coluna nova, sempre aí com os assuntos mais quentes do RH, da gestão de pessoas. Só mais um recadinho, se conecte com a gente também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. No LinkedIn a gente não só tem a nossa company page, como também um grupo com mais de 200 mil profissionais conectados, então todo dia tem conteúdo, tem muita experiência sendo compartilhada, insights, tem vagas também. Então agora só tá faltando você se conectar também nessa super comunidade que eu tenho certeza que vai agregar muito para você e também para o seu negócio. Combinado? Recadinhos dados, bora então para o nosso tema de hoje, começar aqui o nosso EP 229. Hoje nós vamos falar sobre uma carreira de sucesso, como alcançar a sucessão. Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem bem onde vocês querem chegar na carreira de vocês, mas a pergunta que fica no ar é: vocês sabem como? Os seus objetivos estão alinhados com o objetivo do negócio? Estão acompanhando todas as transformações de mercado? Bom, não serei eu quem dará essas respostas para você. Quem vai nos guiar nesse debate é a queridíssima Marisete Zatti Flor, uma super parceira aqui já da casa. Ela é diretora de RH e também de operações na Extended Disc Brasil. Tanto a Marisete quanto a Disc são super referências nesse assunto, em gestão de pessoas, em perfil comportamental, em sucessão. E é um grande prazer contar com ela por aqui. Marisete, seja muito bem-vinda. Bom dia, Bruno. Um prazer enorme estar aqui com você. Agradeço novamente a oportunidade do Top of Mind de estar aqui hoje com você e conversarmos a respeito de sucesso na carreira. Muito bom, seja muito bem-vinda. Bom, Marisete, para a gente abrir então o nosso papo para falar sobre sucessão na carreira, eu acho que quando é claro que o conceito de ter sucesso na jornada profissional, ele muda muito com o passar dos anos. A gente sabe que cada geração meio que tem um objetivo padrão ali estabelecido, mas eu acho muito curioso a gente identificar que hoje no mercado onde a gente tem tantas gerações conectadas, é até difícil a gente ter uma dimensão do que é de fato ter sucesso na carreira. A gente está falando de reconhecimento, de propósito, de poder de decisão, e isso vai muito também de tantas pesquisas que a gente tem, acho que principalmente falando de geração Z, puxando um pouquinho para os millennials aí, que dificultaram ainda mais a gente ter essa dimensão do que é o sucesso na carreira. Então, eu acho que eu queria começar com a pergunta mais difícil já dessa nossa conversa de hoje, que é: se tornou difícil, complexo definir esse conceito de sucesso? O que que é esse sucesso que a gente tanto fala? Uhum. Excelente, Bruno. Eu não diria que se tornou mais difícil.
mas sim, eu diria que ele tomou outras formas. E o sucesso, ele tem sim um significado, para cada pessoa, né, cada pessoa entende o sucesso de uma certa forma. E o importante é que o sucesso precisa estar linkado com você, né, o que você realiza. Então sim, dentro do sucesso estão, né, reconhecimento, tomada de decisão, comportamental e também, o poder, né, de poder escolher, o que eu quero para minha carreira profissional, o que eu quero exercer, o que eu quero, encontrar lá na frente, que plano de carreira eu construí, para ter né, um sucesso que para mim faz sentido. Então eu acredito que sucesso, na íntegra da palavra, ela segue igual, né, porque se você for olhar aí a definição de sucesso, o S é superação e desafios, o U, união de esforços, o propósito, que sempre falamos muito aqui, na área de RH sobre propósito, o E é uma evolução contínua, o S é satisfação pessoal e profissional. Então, quando a gente fala de plano de carreira, eles têm que estar linkado com o que você planejou, o que você almeja, o que você busca para a sua carreira. E sabedoria, né, escolhas, como você faz suas escolhas, né, de que forma você faz suas escolhas. E oportunidades que a gente precisa aproveitar, olhar com carinho. Então sim, esse pacote que você me sugeriu, ele entra no sucesso, ele precisa estar constantemente dentro do nosso objetivo de plano de carreira. Marisete, inclusive um passarinho estava me contando aqui na produção que essa pergunta que eu fiz para você, você também fez para profissionais da geração Z, pintou essa curiosidade aí de entender como que eles estão, se alinhando a essa pauta, inclusive muito legal, isso mostra como vocês também se conectam com as pessoas, de buscar entender o que que elas estão sentindo nesse momento de carreira. E parece que a gente tem alguns áudios aí para escutar de pessoas respondendo também a essa questão, e eu vou pedir para o nossa produção colocar aí no ar, para que você que está nos acompanhando possa acompanhar tanto pelo YouTube quanto pelo tocador, esse feedback que a Marisete também colheu para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito aí hoje de o que que as pessoas estão buscando para ter essa definição de sucesso aí na sua jornada profissional. Bem, eu acho que o sucesso hoje em dia se tornou algo um pouco mais pessoal, alguma coisa que genuinamente varia de pessoa para pessoa. Eu acho que talvez antes era algo um pouco mais assim, mais estruturado, mais simples, mais linear, um foco em estabilidade, sinalidade, hierarquia, e acho que hoje é algo mais fluido. Uma pessoa pode querer seguir esse mesmo roteiro, né, e crescer dentro de uma grande empresa, e outra pessoa pode querer ir com tudo e tentar construir algo do zero com uma startup. Eu acho que as 2 metodologias são completamente válidas e eu acho que ter essas diferentes opções é algo saudável. É, para mim, pessoalmente, o meu foco é em impacto e gerar valor. Estou tomando decisões que realmente fazem algo avançar, eu estou construindo algo com significado. Eh, o meu papel nessa trajetória é importante, e eu acho que quando você foca em impacto, as outras coisas tendem a vir naturalmente. O cargo, o reconhecimento, a remuneração, as promoções, tudo isso se torna uma consequência de fazer esse trabalho com propósito, com foco no impacto e no valor e não o objetivo em si. Então é isso, eu acho que hoje em dia é um pouco mais difícil, né, definir, assim, exatamente o que é sucesso,
mas acho que cada um tendo a sua própria definição disso, eu acho que se torna algo mais honesto também. Eu acho que essa variabilidade é um ponto positivo, não o contrário. Antes de colocar o segundo áudio, eu acho muito legal, né, Marisete, que, nós somos de gerações diferentes, né, então a gente sempre olha um pouquinho para trás, como ele falou, com esse conceito da linearidade. Então você acaba até estereotipando de alguma forma, porque quando você não tem um conhecimento muito profundo, você até pensa que todas as pessoas tinham o mesmo objetivo, então era uma questão de: "Ah, eu vou eu en" de fato, eu entro numa empresa, eu quero permanecer nessa empresa o máximo de tempo possível para ter a realização de um objetivo pessoal aqui e ali. E hoje, nesse relato é trazido acho que uma palavrinha-chave aí que guia muitas pessoas hoje, que é essa oferta de valor. Então você não está só preocupado com o impacto do trabalho, da sua carreira, do seu cargo para você, mas o quanto você consegue impactar outras pessoas, o quanto você consegue se desenvolver junto com outras pessoas, o quanto que você consegue, de certa forma, criar essa corrente para que seja um processo amplo, né, um crescimento que seja conjunto e não só individual. E é muito legal a gente ver, né, que dentro desse conceito de sucesso entra também esse espírito mais de comunidade, de vamos crescer juntos, né. Eu acho que é um ponto muito legal para destacar no que o rapaz trouxe, né. Com certeza, Bruno. O que ele acabou trazendo, sim, é uma realidade. Antes, eu acredito que o sucesso de carreira estava muito atrelado a uma coisa mais horizontal, como ele comentou, mais estruturado. Então, por isso que hoje, o impacto, quando a gente fala em sucesso de carreira, tá difícil a gente mensurar, porque, ele acabou trazendo a palavra linear. Hoje você pode ter um sucesso linear, que é olha, não vou seguir uma carreira estruturada, horizontal, mas enfim, resolvi empreender e para mim isso é um sucesso, eu estou me sentindo realizado dentro do que eu estou empreendendo e está tudo certo. E o impacto que isso traz, primeiro para a vida sua, pessoal, e de comunidade, ou as pessoas que você está aí junto, convivendo. Então sim, ficou bem bacana, e é esse olhar diferenciado sempre trazendo o ponto de que, dentro de uma carreira de sucesso, o que tem que estar linkado é você se sentir realizado e sentir que está fazendo impacto, vou usar a mesma palavra, se sentir né, realizando, impactando na sua vida e na vida das outras pessoas. Muito legal. Agora a gente vai para o nosso segundo áudio então. Uhum. Sucesso na carreira, para mim, acho que continua sendo grande parte reconhecimento e poder de decisão. Acho que ainda continuam sendo uma das coisas mais importantes, mas acho que na nova geração, tanto a parte de propósito quanto a parte de balanço de vida profissional e vida pessoal tem uma importância muito maior. Então acho que o propósito, tanto dentro da tua função, o que você faz como profissional, mas também alinhamento com o propósito da empresa, os valores da empresa, acho que importa muito. E o balanço de vida profissional e vida pessoal, que eu acho que hoje em dia tem um foco muito maior. Então acho que a nova geração sabe que existem empresas onde você consegue obter reconhecimento, resultado, poder de decisão de uma maneira rápida, uma escalada rápida, mas vem a um custo enorme da sua vida pessoal e o seu balanço de vida pessoal com vida profissional. Então, para mim, hoje, sucesso de carreira é conseguir equilibrar essas quatro coisas: propósito, equilíbrio da vida pessoal e sim ter reconhecimento e ter poder de decisão, mas nunca abrindo mão de uma delas. Muito legal também, né. Aqui a gente já entra num outro mérito de tantas pesquisas também que nós temos hoje no mercado que deixam bem evidente que
aquele pensamento de só um bom salário, um bom pacote de benefícios é o que vai atrair pessoas, é o que vai reter pessoas, e cada vez mais, isso não é só da geração atual, isso já acompanha o mercado como um todo, essa ideia do equilíbrio, do bem-estar profissional com a qualidade de vida pessoal, as pessoas já não abrem mais mão disso, né, então, às vezes, a gente tem muito aquela ideia do sucesso como aquela visão de riqueza, de Uhum. questões materiais, e a gente vai aprendendo também que essa mudança de mercado, opa, o sucesso também está no mental, está no emocional, está no equilíbrio, então acho que outro relato bem bacana, né. Super, super, Bruno. E acabou trazendo exatamente o que você colocou aqui na pauta. Eh, eu acho que a grande maioria ainda atrela o sucesso a um cargo mega, né, importante, um salário alto, grande, enfim. Mas nem sempre, né, você pode se sentir realizado e você pode ter sucesso, se para você aquilo faz sentido e aquilo tem uma importância que te faz feliz. Então sim, o que ele acabou trazendo, né, no caso dele, para ele ter um peso muito grande, esse equilíbrio dele encontrar, valores que coincidem com seus valores e que também ele possa ter um equilíbrio com sua vida pessoal. Então, um sucesso que não é, digamos, eu tenho que me dedicar 100% à empresa que eu atuo, ao empreendimento que eu atuo para ser bem-sucedido. Não, eu posso ter um equilíbrio entre empreender, entre ser um profissional, com muita responsabilidade, de um cargo alto, mas que eu consigo olhar o outro lado. O que também é importante na minha vida pessoal, o que que eu devo considerar, qual é meu propósito, né. Então esse equilíbrio, ele não é fácil, ele não é fácil dentro de uma carreira profissional, mas ele é nece eu diria que ele é necessário. E acredito que a geração, essa nova geração, ela trouxe sim, né, esse questionamento, né, esse movimento, eu vou colocar movimento, esse movimento de que: "Olha, eu posso ser bem-sucedido e permanecer mais 2 ou 3 anos nesse nível, executando, essas tarefas, essas responsabilidades, e eu estou me sentindo uma pessoa de sucesso", né, porque eu consigo ter um equilíbrio pessoal e profissional. Então, sim, é possível. Então eu repito aqui, o sucesso de carreira, ele tem que ser importante para o profissional, né, ele tem que se sentir realizado, porque ele se sentindo realizado, ele vai trazer o resultado que a empresa, ou o empreendimento, a startup, o que for, está buscando. Ô Mari, a gente trouxe essa ideia de equilíbrio, então, nesse campo mais das ideias, né, de como as pessoas enxergam isso. Eu queria que a gente abordasse agora um pouquinho isso no campo prático, e aí eu vou convidar você a falar um pouco sobre como a Extended Disc Brasil, ela entra nessa equação, porque vocês que têm soluções para a gente falar de, análise de perfil comportamental, da gente falar desse processo de gestão de pessoas como um todo, e eu queria entender um pouquinho como que esse equilíbrio ele pode ser encontrado entre a idealização do profissional e também sobre como a empresa trabalha esse conceito de sucessão. E eu acho muito legal quando a gente fala dessa questão de perfil, essa questão de comportamento, porque de fato, tem uma contribuição muito grande para entender onde que as pessoas melhor se encaixam, se há mesmo esse alinhamento entre o que a expectativa das pessoas com a empresa e vice-versa, as habilidades a serem desenvolvidas, que é um ponto muito importante, ainda mais hoje que a gente discute tanto a importância de sair um pouquinho do técnico e ir um pouquinho mais ali para o emocional, para as habilidades comportamentais. Então eu queria que você trouxesse para nós, para o nosso público, para conhecer também mais aí o trabalho de vocês, como que a gente entra então agora nessa questão prática com dados, com pesquisa, com análise, com estudo, porque a ideia de sucesso, a ideia de crescer, você entra numa empresa já almejando o topo, né.
mas como que a gente vai construindo esse topo entre gestor e colaborador, entre liderança e colaborador, como que isso vai fluindo e como que vocês contribuem para que isso flua? Uhum. Tá ótimo, Bruno. É óbvio que a preocupação com o planejamento da carreira, o ideal seria, logo no início, né, a pessoa, sei lá, entrou numa empresa, com projeto de estágio, de trainee, o que for, ela vai, planejando, ela vai olhando para a carreira dela. Mas a gente sabe que na prática é difícil isso acontecer. Por quê? Porque você ainda está numa faixa etária de buscar, de experimentar, de verificar se, né, a sua formação, com o que você escolheu, com o projeto que você iniciou, ele realmente está dando certo ou não. Então eu diria para você que não existe um momento certo para você começar a planejar. O ideal seria no início, desde o início, ir estruturando, olhar estrategicamente, ter consistência, buscar, enfim, né, as alternativas, colocar metas, mas normalmente acaba não acontecendo. E aí, normalmente, a pessoa acaba tendo uma preocupação, por volta de 30, 40 anos. "Ah, como que vai ficar minha carreira profissional? Como que eu posso olhar para uma sucessão? Como eu posso olhar para algo que eu realmente quero daqui 5, 6, enfim, né, hoje aí 3, 4, de repente, anos". E aí entra o que você acabou trazendo aí. Qual é a importância de eu olhar, né, e buscar alternativas para ter um equilíbrio melhor no meu plano de carreira? A Assistente diz que ela entra com análise de perfil comportamental. Ele é importante e ele sempre vai estar adicionado às competências técnicas, mas eu deixo, digamos, de dar um peso somente nas competências técnicas, no hard skills que a gente comenta, e olho para o comportamental. Por quê? Eu olhando para o comportamental, eu começo um trabalho de autoconhecimento. A pessoa se autoconhecer. Qual o perfil que eu tenho, que pontos fortes eu tenho dentro do meu perfil, qual a aderência do meu perfil a determinado ambiente e determinada área. Isso faz toda a diferença, porque lembra, sucesso de carreira está atrelado a você se sentir realizado. Então, se eu consigo hoje, o mercado está me oferecendo, a Stance diz que está me oferecendo, uma análise comportamental, aonde eu possa encontrar autoconhecimento de, eu tenho um perfil que reage às situações dessa forma, que se comunica dessa forma melhor, que toma decisões desse ângulo, desse modelo, com mais ou menos tempo. Isso está dentro aí do seu perfil. Eu consigo te dar em dados esse resultado. Então, sim, nós conseguimos te ajudar a desenvolver a sua carreira profissional com muito mais facilidade, com muito mais apoio, eu diria para você, porque dentro da nossa solução, você consegue entender como a pessoa se comunica, como essa pessoa toma decisão no dia a dia, o que para ela é mais fácil e o que para ela precisa de esforço constante. Então, você consegue olhar perfil, todos esses adicionais e ver a aderência do ambiente da área. Isso ajuda no seu plano de carreira. Eu estou no ambiente correto? Eu estou na área que eu tenho uma aderência bacana? Ou eu estou numa área ou numa função que o tempo todo eu tenho que ter muito esforço para realizar aquilo? Então dá para você repensar, dá para você olhar, dá para você redirecionar, como a gente fala. Então sim, a Stint diz que hoje ela consegue, dar esse apoio. E aí entra algo que é muito importante, que eu vou aproveitar e colocar aqui. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu preciso mudar a minha personalidade? Hum, Não, sim. a pessoa não muda a sua personalidade. Uhum. Lembre-se, a essência são seus valores, é quem você é, você não muda isso. Agora, você consegue mudar e desenvolver as formas do seu comportamento? Aí sim. Por quê? Porque aí eu estou falando de competências.
Então, eu posso ter alguém extremamente reservado, que, olha, eu gostaria de aprender a me comunicar de uma forma mais fluente. Eu consigo trabalhar isso com essa pessoa. E necessariamente ela não vai mudar a sua personalidade, ela vai continuar sendo uma pessoa reservada, mas que consegue se comunicar de uma forma fluente. "Ah, olha, eu tenho dificuldade em adaptação de mudanças". Ela não vai deixar de ter os valores e o perfil dela, mas eu vou ajudá-la a desenvolver adaptação, Uhum. flexibilidade, enfrentar desafios, mudanças. Então, sim, a gente consegue trabalhar competências o tempo todo, sem mudar a personalidade da pessoa. Mari, você diria que hoje esse autoconhecimento, esse entendimento maior sobre o seu próprio perfil, eh, não é necessário, mas sim urgente? Porque eu acho que a gente está caminhando para o final aqui do nosso papo, que passou bem rápido, e eu acho Uhum. inevitável dentro desse contexto a gente falar um pouquinho dessa cultura de hoje da comparação, essa cultura da grama do vizinho parecer sempre mais verde. E a gente vê hoje muita ansiedade em relação à carreira, porque tem pessoas que ainda estão, decidindo o que elas vão cursar, para qual caminho elas vão, e aí você entra numa rede social, no Instagram, no LinkedIn, e às vezes você vê pessoas, da mesma idade, já num cargo alto, já faturando milhões ali com alguma ideia, com alguma iniciativa, ou até mesmo ao seu redor, você se compara de: "Caramba, eu ainda tô tão no começo e tal pessoa parece que já tá tão mais avançada". E as redes dão hoje muito essa percepção, né, aquele jeito rebuscado de falar, a forma como você se mostra, se apresenta. Então, até mesmo pensando em saúde mental, e não só em autoconhecimento, você diria que hoje, então, esse entendimento de perfil é urgente? Você daria essa dica de: "Gente, olha, façam, não subestimem, não abram mão, porque isso vai é um diferencial muito significativo aí para a carreira de vocês"? Uhum. Excelente a sua pergunta, Bruno. Eu até colocaria, eu entendo, hoje a gente vive, em uma velocidade muito grande, principalmente nas mídias sociais, mas eu posso garantir, posso falar para você com experiência de mais de 20 anos no RH, 10 anos em consultoria de carreira, de desenvolvimento, eh que o que normalmente você vê na mídia são as exceções, que é o que você acabou trazendo. "Ah, mas, né, eu vejo que alguém com a minha idade já está com muito sucesso, conseguiu muita coisa". Eu diria para você que são as exceções. A grande maioria está aí no dia a dia, buscando, trabalhando e construindo, tendo uma consistência. Eu falo que sucesso de carreira é ter consistência, é você, eh, estruturando o que você quer para você no futuro e o que você está fazendo hoje, o que te traz aquilo de resultado? Que bem-estar aquilo, te traz? Você está bem naquilo que você está executando, na função que você está executando, e você planejou o que você quer para o próximo passo, para a próxima etapa? Eu acho que isso é o essencial. O comparativo, sim, hoje ele é algo que está muito aflorado, eu diria. Antes você acabava não tendo muito isso, porque você não tinha essa exposição o tempo todo de mídias, né, à sua volta, te falando: "Olha, A, B e C é bem-sucedido, né, tem sucesso, tem isso, tem". Então você acaba se estando exposto mais a esse comparativo que você acabou me perguntando. Então, como que eu posso trabalhar isso? Como eu posso olhar e falar: "Olha, eu estou bem". Então lembre-se, não deixe os sabotadores tomar conta de você, né, realmente procure se autoconhecer, procure saber qual é o seu perfil. Tenha autoconsciência e autoconfiança de realizar coisas que vão trazer resultados, ou para você, ou para a empresa, para a comunidade, aonde você está inserido. Então,
um dos sabotadores grandes é: eu não consigo fazer isso, eu estou com essa idade e ainda não alcancei tal coisa. Lembre-se, sucesso na carreira, ela não é algo específico, não é algo que eu vou falar: olha, você precisa em 10 anos de sua trajetória ser uma pessoa mega evoluída e com muito sucesso. Não, às vezes com 5 anos você vai se sentir uma pessoa de sucesso, porque você está realizando coisas que satisfazem a você e as pessoas que estão em volta e a empresa que você trabalha. Então, eu diria para você, sim, é urgente, né, busque autoconhecimento, tenha abertura para feedback, né, o feedback ele é maravilhoso, tenha abertura para feedback. Trabalhe a sua comunicação. A comunicação e relacionamento é o grande diferencial em qualquer carreira que você optar, em qualquer desafio que você estiver inserido, né? Não tenha, óbvio, não tenha um excesso de que eu preciso ter um hard skill, um técnico elevadíssimo o tempo todo. Sim, ele é importante, ele faz toda a diferença, mas o comportamental, se autoconhecer, o que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que você gosta de fazer, o que você, né, se eu tenho que fazer aquilo todo dia, aquilo é muito esforço para mim, redireciona, você vai fazer esforço sempre, mas o quanto de esforço você precisa, e isso só a análise, só o autoconhecimento vai te trazer, quanto de esforço você precisa para aquele ambiente, para aquela função. E olha a consistência, eu falo que resiliência, sabe? Aprenda com os desafios, né? Aprenda aí com os momentos difíceis, as conversas difíceis, isso tem que fazer parte da sua carreira, isso é aprendizado para a sua carreira. Então, o conselho que eu dou é: olha, aprendizado contínuo, autoconhecimento, ética e entregas, sabe? Faça aquilo que tá condizente com seus valores e entregue, né? Se você trabalhar em cima da sua essência, fizer um planejamento de carreira, conseguir fazer esse link de que o comportamental ele é importante dentro de uma carreira e fazer o planejamento do que você quer para o seu futuro, independente se é dentro de uma empresa horizontalmente ou se é em uma startup, em um projeto que você está trabalhando, né? Às vezes você vê um artesão que fez uma peça, ele está realizado com Uhum. aquilo. E às vezes ele não está na mídia, né, Bruno? Ele não está lá: olha, eu recebo milhões, né? Ele está super Sim. realizado, porque, né, ele está trazendo uma cultura, ele está colocando né, a essência dele numa arte, está trazendo aquilo como cultura. Enfim, então, sucesso de carreira tem várias possibilidades, mas sim, eu diria que é urgente você olhar e dar importância para o comportamental nesse momento que a gente está vivendo. A autoconfiança ela é essencial, Bruno, essencial para ter sucesso na carreira. Tá? Muito bom. Marisete, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade. Parabéns aí por todo o seu trabalho, por todo o trabalho da DISC. Muito bacana mesmo contar com você aqui hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conversar com você, Bruno, estar aqui novamente no programa aí da Top of Mind, do RH Sync, enfim. Muitíssimo obrigada aí pela oportunidade. Muito bom. E aí, pessoal, curtiram o nosso papo de hoje com a Marisete Zatti Flor, diretora de RH e operações da Extended Disc Brasil. Deixo então mais uma vez o convite para você acompanhar o RH para você, tanto o portal quanto as nossas redes sociais, acompanhar o RH para você Cast. Faz uma maratona, tem muito episódio legal, tem muito conteúdo bacana, relevante, muito atual. E deixo o convite também, é claro, para que você conheça mais o trabalho e as soluções da Extended Disc Brasil. Combinado? Espero que assim como eu você tenha curtido e a gente se vê e se ouve
no próximo episódio. Até mais!